Boa noite a todos. Viemos hoje aqui muito felizes por estar retornando a essa casa e viemos estudar uma passagem do Evangelho, fala sobre as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Para a gente situar, alguns lembrarem, outros já lembram da história de Marta e Maria, nós vamos proceder à leitura que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. E diz assim: ao prosseguir a jornada, vamos fazer a leitura. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Inicialmente, nós vamos, para falar desses irmãos, porque não é só as duas, nós temos Lázaro também, aquele que as Escrituras, o Evangelho diz que Jesus ressuscitou, quando bem sabemos que Jesus, com o seu conhecimento, na realidade sabia que Lázaro ainda não havia desencarnado e ele estava num processo de catalepsia, então pediu para que ele saísse do túmulo, da tumba, e ele saiu ainda envolto em panos. Quando já passaram alguns dias e eles pensavam que ele já havia desencarnado, quando na realidade ele ainda não havia desencarnado. Mas essa passagem de Marta e Maria, como outras passagens de Jesus, nós para frente nós veremos, nos falta determinadas condições para entender algumas passagens e alguns ensinos de Jesus. E nós veremos mais à frente aqui, mas eu quero já iniciar o nosso estudo fazendo essa lembrança. Por quê? Porque Jesus, quem diz isso é até a irmã Ilha, que fala a respeito dessa circunstância. Jesus vive numa ligação permanente com Deus. A ligação dele com o Pai é constante. Tudo que ele faz, ele pensa no Pai, tudo que ele age, tudo que ele sente, essa ligação é muito intensa. E a regência de sua vida é primada pelo amor. Então isso, na maioria das vezes, fica difícil da gente entender algumas circunstâncias, algumas atitudes, algumas passagens que esses discípulos trouxeram algumas informações, exatamente porque nós não conseguimos ainda imaginar. Nós estamos em avanço progressivo e intenso no nosso aperfeiçoamento, mas é difícil ainda para a gente entender uma pessoa com a capacidade de amar tão grande. Então, às vezes a gente vê determinadas circunstâncias que é difícil a compreensão, para uma compreensão mais profunda de algumas passagens, né? No Oriente, nós vamos falar a respeito de uma circunstância, que aqui, o que estava aqui era a imagem do deserto da Judéia. Nós vamos lembrar dessas circunstâncias, desses irmãos que acolheram Jesus, e eles tinham uma casa muito humilde, uma casa de uma água só. Mas aquela casa era porto onde Jesus poderia
encostar a sua cabeça, poderia descansar. Porque tratávamos de viagens, e nós vamos tratar agora um pouco a respeito da hospitalidade, que era muito difícil essas viagens. E essas viagens envolviam muita insegurança. Quem usufruía de benefícios e condições de segurança seriam os reis, as autoridades, os comerciantes mais ricos, que poderiam viajar com mais pessoas, levar mais mantimentos e toda uma estrutura que favorecesse essa viagem, esse trânsito entre as cidades. Mas nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando dos apóstolos, então as condições eram severas, mais rudes, não é? Então nós vamos lembrar de uma circunstância na cultura judaica, que o hóspede era tratado como um ser espiritual que vem nos visitar. E é exatamente um folclore que beneficiava, de certa forma, aquelas pessoas que faziam essas viagens. Nós vamos ver aqui, tem uma passagem que fala sobre Abraão, que Abraão deu acolhida, hospedou os viajantes exatamente com essa intenção, de estar acolhendo anjos em seu meio. Então esse era um folclore exatamente para beneficiar as pessoas que faziam enfrentaram essas dificuldades imensas nessas longas viagens, né? Não havia hospedaria. E aqui, como eu disse, em Gênesis está dizendo que Abraão viu 3 viajantes e convidou para hospedar em sua tenda, oferecendo água, lava-pés, novilhos. E nós vemos esse assunto, o que nós estamos falando sobre a hospitalidade, sobre essa acolhida, em Romanos, no Êxodo, em Hebreus e várias outras tratam a respeito dessas circunstâncias. E nós vamos lembrar agora dessa passagem que está em Lucas, capítulo 9, 51, a respeito da rejeição dos samaritanos. Os samaritanos não acolheram Jesus somente porque ele se direcionava para Jerusalém. Dada a circunstância dos samaritanos ser hostis com os peregrinos judeus que se deslocavam para as festas que eram comemoradas em Jerusalém, a Páscoa, Pentecostes, a festa das tendas. Então eles tinham muitas reservas, desde a cisma das tribos no reino de Israel, que houve essa diferenciação. Então eles não queriam convívio algum com os judeus, né? E nós vemos essa circunstância lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, logo no início do Evangelho, da leitura do Evangelho, nós vamos falar sobre os samaritanos, quem eram eles, né? Que construíram um templo particular exatamente para não ter que ir a Jerusalém, que somente admitiram o Pentateuco. Era como se fossem os protestantes daquela época, mais rigorosos, né? Agora, a rejeição, a particularidade da rejeição, nós estamos falando por conta da hospitalidade. Eles manifestaram o firme propósito de ir para Jerusalém. E isso era o que ele queria. Por eles terem conhecimento disso, eles não acolheram Jesus. E nós vamos continuar com os nossos exemplos. Aqui é uma imagem de uma outra Maria. É a Maria Madalena. A Maria Madalena que na casa de Simão, o fariseu, e nós vamos recordar, na casa de Simão, o fariseu, que ofertou o banquete a Jesus, e nós vamos começar a tratar e entender sobre essa hospitalidade, sobre essa acolhida, a diferença de uma acolhida da Marta
da Maria, irmã de Lázaro, da acolhida de Simão, que na realidade ele queria o profeta em sua residência, mas ele não lhe ofereceu água para o lava-pé, ele não lhe ofereceu unção com óleo, ele não lhe ofereceu o beijo, que eram tidos como de praxe, era o costume, ou seja, ele não fez por mal, mas ele não cumpriu a regra. Ele só estava agindo dessa forma para mostrar para as pessoas que eles estavam recebendo Jesus em sua residência. Ele estava como que ele não cumpriu com a sua obrigação com o hóspede. Mas, diferente, Maria Madalena, ela adentrou na residência dele quebrando todos os protocolos, porque eram só homens que estavam, a princípio, que se tem de conhecimento que era com só homens que participavam daquele encontro, e ela foi direto a Jesus. Consternada, muito triste, iniciou a chorar, e chorando, lavou os pés de Jesus. Lavava os pés e ao mesmo tempo secava com o próprio cabelo. E Simão, o fariseu, replicava e insinuava que se realmente ele fosse um profeta, se Jesus realmente fosse um profeta, saberia que ali se encontrava uma prostituta, porque era tida como de exclusão total, que não era para ter, ninguém tinha contato dessa forma com as prostitutas. Quando Jesus não só percebeu ali um ser que nós temos conhecimento que ela alterou totalmente a sua trajetória de vida depois desse contato com Jesus, e foi muito auxiliada, né? Nós não entraremos nesses detalhes, mas ela é um dos exemplos do Evangelho de alteração de rota, de alteração de trajetória de vida, né? E de significativo, né? Mas Simão somente cumpriu a regra para os outros verem. Não tratou mal, mas não hospedou, porque não acolheu. O comentário da irmã, ele não tratou mal, mas não acolheu. Não acolheu como? Não acolheu quando nós recebemos algum ente querido em nossa casa e nós ofertamos o nosso melhor. Seja um amigo, seja um parente, quando nós abrimos a porta de nossa casa, nós estamos abrindo a porta do nosso coração, porque nós estamos satisfeitos com aquela presença. E é exatamente isso faltou em Simão o fariseu. E agora, essa é a diferença da forma de hospedar, né? Agora nós vamos lembrar do sicômoro. Aqui tem um exemplo do sicômoro, exatamente para a gente lembrar de Zaqueu, que é outro ícone de transformação no convívio com Jesus, que mudou totalmente a trajetória de sua vida a partir do momento que ele recebeu o convite para descer do sicômoro, descer da árvore e hospedar Jesus em casa. Jesus viu naquele homem essa possibilidade. Ele sentia, ele percebeu. E ali, Zaqueu era uma pessoa não tão querida. Ele era cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E nós bem sabemos que a cobrança, a ocasião, não era com base em renda como é realizada hoje. Ele chegava, estipulava o valor independente se a pessoa tinha ou se não tinha condições. E a pessoa era obrigada a pagar o quanto e o tanto que ele impunha. E se não pagasse, e se não
exercesse essa quitação, ele levava ou o filho para as galeras, para ser escravos nos navios, ou as filhas para ser prostitutas na sociedade. Atitude essa que lhe proporcionou essa aversão das pessoas, essa separação, essa distância das pessoas. Mas Jesus viu a salvação naquela casa e indicou a filiação da linhagem de Abraão a Zaqueu. Por quê? Porque ele correspondeu, ele tinha a possibilidade de corresponder e correspondeu àquele convite da hospedagem de Jesus na sua residência. Ele viu a possibilidade e ele sentiu a necessidade, essa abertura, essa visão dele corrigir o que ele havia praticado em sua vida. Se ele havia cometido atos impensados, ali ele, tocado no íntimo, ele seguiu percebendo essa amorosidade de Jesus, ele prometeu e cumpriu. Ele destinou metade de sua riqueza aos pobres e aos miseráveis, e a outra metade ele utilizara exatamente para repartir em quádruplo, restituir em quádruplo àqueles que ele fizera tanto sofrer. Esses que ele tirou os filhos de dentro de casa. Então aí está essa linhagem de Abraão, exatamente porque ele correspondeu à benesse que ele recebeu. Não dá para ver bem, que está meio pequeno, mas aqui nós estamos falando de Betânia, que é a casa de Marta e Maria e de Lázaro, e nós estamos falando exatamente que é a estrada que vai ligar a Jerusalém, Betfagé, e nós estamos falando aqui de uma distância bem próxima de Jerusalém. Nós estamos falando nada, eles têm informações que eram aproximadamente 3 quilômetros. Betânia foi originalmente uma aldeia da antiga Judéia, identificada como cidade de Al-Euzaria, ou também Azarié, ou Lazarié, como lugar de Lázaro, na atual Cisjordânia, ocupada a 3 quilômetros de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. O nome de Betânia, possivelmente a partir do hebraico, Betaniá, significando casa de Ananias. Agora, uma particularidade, uma circunstância interessante que nós encontramos na apostila do EAD, da FEB, com a fonte do Novo Dicionário da Bíblia. Nós vamos falar de outro Simão, o Simão leproso. E as histórias se confundem, mas são distintas. Primeiro nós falamos de Simão, de Maria Madalena, na casa de Simão fariseu, e agora nós vamos nos reportar que Mateus e Marcos vêm dizendo que o Senhor foi ungido em Betânia por uma mulher com unguento de nardo puro, e tal fato deu-se na casa de Simão. João cita a unção em Betânia, mas omite ser a casa de Simão. Unção essa realizada por Maria, irmã de Marta. É outra circunstância, é outra casa. Apesar dos nomes serem parecidos, nós estamos falando de pessoas diferentes, de circunstâncias diferentes. Agora, os nomes são parecidos porque Simão era um nome comum, né? Maria também é um nome comum. Então, por isso nós estamos falando de coisas diferentes, circunstâncias diferentes. E nós vamos agora tratar de um assunto muito interessante. Visto que Jesus foi recebido na casa de Marta, conforme o relato de Lucas, e que Maria servia na casa de Simão, o leproso, em Betânia, durante a qual Maria ungiu Nosso Senhor, tem sido suposto que Marta
tinha sido esposa ou viúva de Simão. E aqui nós estamos falando de Simão, o leproso. E de Marta, nós vamos perceber o destaque no texto do Evangelho, como se ela tivesse a responsabilidade pela casa. Você vê ela em outras circunstâncias que ela indaga Jesus quando vai a Lázaro, quando pede a Jesus, ela indaga Jesus por que Jesus demorou a vir para salvar o seu filho, porque eles achavam que não tinha mais o que fazer com Lázaro. E a indagação dela é de que como se ela fosse a responsável, a cabeça da família, a pessoa mais importante da família, exatamente por essas indagações. O nome Marta se origina de uma forma aramaica, não encontrada em hebraico, tem o sentido de senhora, de dona. O nome de Maria é helenizado, do hebraico Miriam, que na Septuaginta aparece como Mariam, irmã de Moisés. Curiosidades, somente para a gente situar essa passagem. E nós vamos agora destrinchando e caminhando no entendimento da atitude das irmãs, que como o irmão aqui no início, o Jorge nos fez a leitura da diferença do material por espiritual, que nós precisamos de muito dos aspectos materiais da nossa vida, e nós vamos agradecer a leitura, exatamente porque favorece o nosso entendimento, que nós precisamos da matéria, sim, nós precisamos dos aspectos materiais, mas nós precisamos muito, na nossa condição, levar os nossos olhos e buscar compreensão a respeito desse lado espiritual. O texto que o Jorge leu falava da fé, mas é exatamente esse caminho que nós viemos trilhar junto nessa noite aqui, é exatamente do foco de vida, da prioridade de vida que tinha Maria e da prioridade do foco de vida que tinha Marta. Nós vemos pela leitura do Evangelho que Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra, ela escolheu a boa parte que não será tirada, e Marta distraía-se em torno de muito serviço, preocupada, ocupada nas atividades. Queria reprimir a Maria, inquieta e agitada. E é exatamente essa circunstância. Falta de foco no presente, o que nós vivemos hoje. Nós preocupamos muito com o saudosismo exagerado, com circunstâncias que nós já vivemos em outras circunstâncias, e a gente fica preso às vezes num passado. Como foi bom aquele período que eu vivi com fulano, com ciclano, ou que eu vivi numa casa, ou que eu vivi numa cidade. Aquela minha circunstância anterior foi muito importante para a minha vida, e a pessoa se prende como aquilo era a parte mais importante de sua vida, e você fica como que algemado às circunstâncias que já te passaram. Ou, irmãos, até nós mesmos, preocupações excessivas com o futuro, a ansiedade que a gente insiste em alimentar, o que vai acontecer, que eu preciso resolver determinadas circunstâncias, e a gente vai esquecendo nessa turbilhão de atividades que nós nos encontramos hoje, essa gama de informações que nós não temos condições de absorver e de adquirir conhecimento com tanta informação que está ao nosso dispor, que nós temos a nossa capacidade, nós temos a nossa condição. Então você tenta ter conhecimento, buscar conhecimento, mas você não consegue fazer tudo, porque várias responsabilidades que você assume, alguns com família, outros
com atividades laborais, cada um com a sua circunstância de vida particular. Se você destina a sua vida somente à atividade religiosa, são poucos que podem fazer isso hoje em dia. Aí a pessoa pode se dedicar, se aprofundar, mas se você tem alguém para cuidar, alguém que você precisa sustentar com o labor do seu dia a dia, com o seu esforço, tem determinadas responsabilidades que você não pode fazer tudo que você quer. Você não pode ler todas as obras que você quer. Você não pode dedicar o tempo que você quer. E às vezes você fica nessa dúvida se você realmente está no caminho certo. Então, esse estudo de Marta, essa diferenciação que nós faremos, essa análise de Marta e de Maria nessa noite, nós vamos vendo exatamente essas circunstâncias e vai aclarando a gente, e vai aclarar porque nós vamos ter posicionamento de Emmanuel, mostrando realmente o que é que nós precisamos fazer, o que é que a gente precisa cuidar, o que é importante, e a gente ter consciência de que nós estamos fazendo o nosso melhor e que isso aí está fundamentando as nossas escolhas, com esse conhecimento todo que nós temos. Porque várias crises nos relacionamentos é exatamente sobre a divergência sobre essas prioridades. Eu fui casado com uma criatura muito responsável, muito honesta. Eu nunca vi uma pessoa tão honesta. Foi um ensino maravilhoso para mim, para a minha vida. Ela reclamava o tempo todo, porque eu só queria viver na casa espírita. E às vezes precisava da minha ajuda em casa. Às vezes precisava só da presença em casa. É só para viver, é só para ver. Às vezes eu achava até ruim. Você está querendo é só me ver, né? Mas a pessoa precisa, a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter alguma percepção de entender as pessoas, porque exatamente por ela não ser espírita, ela não entendia essa necessidade que eu tinha de estudar, de ir para o grupo de estudo. Eu cheguei a pedir uma ocasião que eu ia deixar de fazer uma atividade, uma das atividades da casa eu ia deixar de fazer para mim poder ir estudar o Evangelho no sábado. Em vez de eu dormir até tarde no sábado, eu ia acordar cedo e estudar o Evangelho. Então tudo é questão de prioridades. E essas circunstâncias a gente vê muito. O homem às vezes está em casa, o homem, quando eu digo homem, eu digo a mulher, eu digo o companheiro, eu digo a companheira. É aquela pessoa que você escolheu para partilhar a sua jornada, mais próximo, mais íntimo. E às vezes a pessoa está lá ao seu lado e mesmo assim você está reclamando das atitudes dela. Então você quer que ela fique longe, porque à medida que você vai reclamando, que você, às vezes até sem fundamentação, você vai afastando a pessoa, porque ela vai começar a querer ir jogar bola, ela vai começar a querer buscar outra atividade fora de sua casa, porque está ficando difícil a convivência. Então a gente tem que ter cautela com essas circunstâncias. E da mesma forma, os excessos, o problema todo são os excessos, né? Excesso de atividade. Nós temos que agradecer aqui, hoje nós estamos agradecendo aos trabalhadores dessa casa que chegaram aqui, arrumaram a casa, não somente abriram as portas, mas eles prepararam tudo para a gente se encontrar hoje aqui. Mas tem irmãos e irmãs aqui que deixou às vezes um parente sem essa proximidade, e esse parente às vezes está em casa e está reclamando a presença desse nosso irmão que veio propiciar
esse nosso encontro da noite. Da mesma forma que a gente vê, às vezes nas atividades profissionais, labor nosso de cada dia, no suor nosso de cada dia, que às vezes a gente exagera. Tem hora que a gente precisa realmente trabalhar um pouco mais, mas tem hora que a gente exagera. De certa forma a gente está até fugindo de algum problema, pode ser que esteja fugindo de algum problema dentro da sua residência, aí você fica mais, você quer fazer um serão, às vezes não precisa, mas aí você está enrolando para você voltar para casa, e às vezes a gente vivencia essas circunstâncias em nossa vida, e isso a gente precisa entender, esse processo, por que ocorre, por que está ocorrendo, e a gente vai buscando dessa forma entender. Marta, que aos olhos do mundo de hoje é uma mulher respeitável, uma mulher responsável, aos olhos de hoje é uma mulher exemplar. Ela está preocupada em oferecer e ofertar aos seus hóspedes o que há de melhor. E Maria, idealista, sonhadora, está querendo o alimento espiritual, a busca do ensino de Jesus. Mal sabia essas irmãs que era a última vez que Jesus adentrava e permanecia com elas. Dali ele não retornou mais. E aí, quando nós falamos no início que não entendemos determinadas ações de Jesus, exatamente porque é difícil mensurar, dimensionar o que é viver, vivenciar, sentir o amor e ligar-nos a Deus Pai, a Deus Pai que nos criou. Como estamos entendendo, vivenciando e sentindo essa particularidade com esse ser que nos criou, aquele ser bondoso que cuida de nós a todo instante. Mas a análise prejudicada quando, de certa forma e prematuramente, lemos o Evangelho e vamos criticar a Marta. Maria não faz pouco e Marta faz demais. Não é essa análise. Na realidade, nós estamos falando de objetivos diferentes de uma e de outra. E nós temos objetivos e nós somos exatamente isso. E nós vivenciamos isso em nossa vida, a todo instante, em todos os ambientes. Em nossa casa, eu já dei exemplos aqui, porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, o outro quer fazer o outro. Se você vive numa família, você tem que achar o meio termo. Uma hora se agrada a um, outra hora se agrada a outro. Não dá para toda hora ficar discutindo, porque um quer almoçar, ou quer se alimentar, ou quer sair, quer passear, ou quer tirar férias e ir para algum lugar, se tem condições. E essas são as diferenças, nossas diversidades de pensamento, de sentimento. Então a gente vai buscando o meio termo para entender. Mas no foco disso tudo, nós ficamos absorvidos com questões materiais em prejuízo das questões espirituais. E isso é muito importante. Nós condenamos e às vezes somos até condenados por viver com foco na ascensão espiritual. Hoje nós podíamos estar em nossas residências usufruindo do convívio de nossas famílias. Não podíamos? Ao invés de nós nos encontrarmos aqui, fazer reflexões
sobre os espíritos que conviveram com Jesus, sobre a atitude de Jesus, sobre os ensinos que nós temos de Jesus e que essa doutrina espírita nos faz refletir de forma sensata a respeito das coisas que ocorrem conosco no dia a dia, que uma filosofia que nos faz pensar. O fundamento é fazer pensar, não é aceitar. Aceitar de olhos vendados, nós não estamos seguindo de olhos vendados. Cegos só somos porque não queremos enxergar, mas nós seguimos porque quando nós compreendemos a necessidade de seguir esses princípios que Jesus nos trouxe, nós seguimos porque nós já compreendemos por que seguir, por que eu tenho que adotar posturas condizentes, por que eu escolhi permanecer no bem. São escolhas. Escolhas essas que são analisadas e nós já temos condições de discernir e fazer essas ponderações de que é que nos faz bem. E por vezes, e muitas das vezes, nós somos tidos por fanáticos. Mas nós estamos aqui tratando dessas questões importantes que nos fazem pensar, que nos mexem. E hoje nós estamos aqui exatamente, é como se fosse mexer a panela e determinadas circunstâncias que estão no fundo vai subir. Quando nós falamos de sofrimento, quando esses bons amigos espirituais nos fazem refletir a respeito de determinadas circunstâncias da nossa vida, como entender que uma doença é um bem, que uma doença é um remédio em sua vida, tem que ter entendimento, já tem que entender um pouco da doutrina de amor, para a gente entender que determinadas particularidades de nossa vida é exatamente degraus que nós estamos subindo. E se estamos com atividades que nos estão impondo, impingindo e de certa forma nos direcionando meio que forçosamente para algumas circunstâncias, nós temos que agradecer a oportunidade, porque ali há um grande ensino, seja através de uma doença, seja através de uma convivência, e a gente vai aprendendo a lidar com determinadas circunstâncias de uma forma um pouco mais ampliada, porque o aspecto espiritual que envolve a gente em determinadas circunstâncias de nossa vida, circunstâncias essas que às vezes nos dói profundamente, nos traz sofrimento não nos traz dor, né? Porque o sofrimento você escolhe, mas você sente lá no fundo determinadas circunstâncias mais ásperas da vida, mas você está, como o Jorge disse no início, você acredita no Pai, você tem fé, você faz crescer esse sentimento, e você entende e agradece, graças a Deus que eu estou passando isso. Mas como você está passando isso, que é o que importa? Você está passando isso reclamando? Você está reclamando porque no seu serviço você trabalha mais que os outros?
Você está reclamando dentro da sua casa que você está sendo a Marta e a Maria está te abandonando. Seja essa Maria o seu filho, o seu companheiro, seja quem for. E da mesma forma você faz isso dentro do seu serviço. E você faz isso dentro da tua casa. Nós fazemos isso dentro da casa, das casas de caridade que nós vivenciamos, que nós trabalhamos. Quando nós achamos que nós estamos fazendo mais que o irmão, cada um só dá o que pode. Eu tenho um amigo que fala isso e é muito profundo. Você só dá aquilo que você tem condições, aquilo que você é a sua parcela. Fica querendo que a pessoa te dê mais, não. Faça mais. Faça mais, mas com o conhecimento que você tem condições de fazer. Emmanuel, lá na frente nós vamos dizer, Emmanuel vem explicando a respeito de como é ruinosa essa visão unilateral que nós temos. Nós vislumbramos um lado só. O que vocês estão vendo nesse livro aqui, que eu estou lhes mostrando, nada, é uma capa em branco, mas para mim, a minha visão é o Novo Testamento. E às vezes essa visão é equivocada porque você acha que a pessoa pensa igual você, sente igual você, tem a mesma vivência, tem o mesmo alcance de visão que você, mas nós esquecemos, quando nós tratamos os nossos irmãos dessa forma, nós esquecemos que, ora, nós estamos mais atentos, mais amorosos, mais ativos, mas tem hora que nós estamos opacos, tem hora que nós estamos omissos. Dependendo da circunstância que você está vivenciando, te aflige tanto que você fica apático. E não é porque você quer ser apático, é porque você está apático. Não é que você seja apático, mas você encontra-se com determinadas circunstâncias que estão te envolvendo e você está permitindo esse envolvimento. E aí você se encolhe um pouco. Com referência ao que nós já falamos aqui, na questão 404, Emmanuel vem e pergunta, esbarrei aqui, perdão. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Eu vou lembrar do meu amigo Rogério, sempre eu não vou deixar de falar mal do Rogério. E o Rogério, a gente vai para os serviços dos hospitais, aquele atendimento que nós vamos, e eu falava assim, Rogério, apavorado, preocupado, eu não posso ir contigo, meu amigo. Eu vou ficar eu estou muito triste porque eu não posso ir. O Rogério falava assim, meu amigo, você está fazendo o seu melhor. E eu não entendi, como é que essa criatura está falando que eu estou fazendo o meu melhor? Mas eu não posso deixar de trabalhar, que esse é o meu pão de cada dia. E ele falava comigo que eu ia faltar às atividades, de ir lá nos hospitais, e estava certo, ele sempre falava comigo que estava certo, né? E eu falava assim, Rogério, eu não entendo. Mas um dia você vai entender, está tudo certo. Primeiro a família, depois o trabalho, que é muito importante na vida de todo mundo, e depois algumas outras atividades. Então tudo ao seu tempo e tudo dentro do seu valor. Você não pode vir aqui e praticar a caridade, se doar, auxiliar os irmãos com o seu melhor, e largar dentro do seu ninho doméstico as criaturas abandonadas. Não pode. E para você
entender essa questão, Emmanuel nos diz o seguinte, que o médium, e esse médium, quando ele diz médium, a gente amplia isso para todas as nossas atividades na casa espírita. Ele deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia, o cumprimento dos elevados deveres familiares. Antes transigir com os irmãos que não compreendem essa circunstância, que não compreendem, porque isso é sagrado. É sagrado. Se as pessoas não conseguem entender e não têm esse conhecimento, desse entendimento, e eu não estou aqui em hipótese nenhuma falando com os irmãos, os trabalhadores que sustentam essa, eles fazem parte de todas as colunas dessas vigas dessa casa. Não estou em hipótese nenhuma induzindo isso. Aqui abandone, porque se ele abandonar, tem poucos trabalhadores para vir do Senhor. Mas há muito serviço, né, Dona Graça? Há muito serviço aqui. E precisa que venham para as pessoas auxiliar. Precisa de muita gente aqui para trabalhar. Mas, antes a gente sofrer em compreensão dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, que a gente transigir com essas responsabilidades sagradas. Antes que isso ocorra, mas que você permaneça com a sua consciência em paz, que você fez o seu melhor. Para você não cair nessas dívidas de consciência, porque não há na farmácia, em farmácia alguma, em hospital algum, pílulas para a consciência culpada. Não há. E os tratamentos hoje são difíceis. E no mundo espiritual, muito mais, porque você abre os olhos e vê que você poderia ter feito muito. Richard Simonetti vem contando uma história muito interessante. Para a gente entender Marta e Maria, nós vamos imaginar uma família recebendo Chico Xavier na sua casa. No andar, você receber aquela criatura dentro da sua casa e você, o que é que você vai sentir? A gente visita a casa de Chico hoje e você já sente aquela emoção, que você está aqui chorando e não entende por quê. E cada hora é uma emoção, uma hora você chora, outra hora você ri, e você sente perfume, e você vê que a vibração ainda existe, muito forte. Agora você imagina você receber essa criatura dentro da sua casa. E a dona da casa marcou um dia de faxina. Mas logo hoje que você vai vir na minha casa, Chico, hoje é dia de faxina, eu programei há vários dias essa faxina. Você tem o resto da sua vida para cuidar da faxina na sua casa. Do Chico, o dia que ele for na sua casa, você vai parar tudo, você não vai querer nem comer. Porque ele não foi lá pensando em comer, da mesma forma que Jesus, na casa da Marta, não estava preocupada com o que Marta ia servir ou deixar de servir. Só dela acolher, ele não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. Só dele acolher, para ele já era muito. Ele sabia que naquela residência simples, humilde, ele estava acolhido por pessoas, por espíritos bondosos que participaram na sua missão aqui na Terra desse acolhimento, desse recebimento, porque eles foram importantes. Imagina, eles são espíritos que contribuíram com Jesus, esporadicamente, mas de coração aberto. E a gente vai pensando nessas circunstâncias dos valores espirituais que nós precisamos buscar com o cultivo das virtudes que nós sabemos que é o que realmente nós vamos levar. E nós sabemos que há muitas Martas pela vida, preocupadas
com a casa, com o sustento, com a profissão, com o emprego, com os negócios, com os bens materiais. Richard Simonetti diz que é uma síndrome de Marta. E nós vivenciamos. Olha que nós somos Marta pura. Mas se isso ocupar espaço demasiado em sua vida, pode ser que você vai perder uma oportunidade imensa de você aprender e renovar. Não tem problema você se preocupar com a subsistência, não tem problema, mas essas preocupações excessivas, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que construir uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar o aparelho que for, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que limpar o meu lar. Isso faz parte da vida de todos, mas nós temos que ter cautela com essa circunstância. O Espiritismo vem nos revelando que nós somos alunos no educandário. Nós estamos, ora no hospital, cuidando das nossas dificuldades, mas nós estamos na escola, sentadinho naquela cadeirinha, para aprender, para alterar o que estiver inadequado e para aprimorar, para adquirir essas virtudes e desenvolver as nossas potencialidades. Quando falamos da escolha da melhor parte, é o desapego que nós precisamos trabalhar dos interesses mundanos, saber pesar na balança o que é realmente que você tem que dar a cota, qual a cota de valor de prioridade que você vai dar a essa circunstância, para a gente ter consciência dos deveres perante o Pai, perante o próximo, e a gente vai abrindo para essa circunstância e a aquisição de bens imperecíveis que são importantes em nossa vida. Nós vamos buscando a melhor parte, e quando nós buscamos a melhor parte, a gente passa a conviver melhor com as pessoas, a gente consegue resolver problemas que a todo instante somos testados, e a todo instante bate à nossa porta circunstâncias diferentes. E você, como é que você está lidando com essas circunstâncias? Como você está enfrentando essas dificuldades? Com inquietação? Com nervosismo? Com ansiedade? Quando nós edificamos e buscamos a edificação do Espírito, com certeza o nosso futuro é abençoado, mas o presente fica mais estável e a gente vai superando as dificuldades, e a gente tem que procurar superar as dificuldades, mas com conhecimento, buscando por que é que eu estou passando essa. Por isso o Espiritismo nos faz pensar, por que eu estou passando? Como que você está resolvendo essa questão? De que forma? Que sentimento? O sentimento é o que importa. A minha atual esposa fala comigo que tudo é o sentimento. E cada hora eu me convenço mais que realmente é. Qual o sentimento que eu tenho com o irmão que está ao meu lado? Que sentimento é esse que eu estou cultivando? E que eu estou alimentando, porque você alimenta. Você alimenta só o que você quer. Que sentimento é esse? O que é que você está alimentando? As partes da existência, da material, são algumas coisas que são impostas pela vida normal. A espiritual, os deveres relacionados com a alma eterna, ambas são respeitáveis, mas uma tem um caráter efêmero, transitório, vai passar, mas a outra
vai ficar. É imperecível, porque vai permanecer. Não criarão asas às nossas costas. Não criarão halos sobre as nossas cabeças. Os nossos espíritos crescerão com as virtudes em luz. E essa luz adquire-se com a bondade, com o amor, com esses bons sentimentos. Para esses trabalhos que vamos buscando a espiritualização, nós superamos e enfrentamos renúncias, alguns enfrentamentos difíceis, e nós vamos identificando as nossas fraquezas para a gente ir trabalhando essas circunstâncias. Martins Peralva vem falando a respeito da linha de transição. Essa linha de transição é aquilo que nós vivenciamos, a parte material e espiritual. Aí a gente já passa 50% dessa visão para o mundo espiritual. Ali você superou a linha de transição. Mas a nossa meta é 100%. E essa 100% para a visão, para a parte espiritual, dessa parte que ninguém vai nos tirar. Nós não deixaremos essa parte aqui. Nós iremos com essa parte. O Livro dos Espíritos, na questão 914, vem falando a respeito de que à medida que nós nos esclarecemos sobre as coisas espirituais, passamos a dar menos valor às coisas materiais. A gente tinha muita coisa para falar sobre Marta, sobre Maria, a parte ruim, o necessário. Na obra Na Vinha de Luz, vem falando sobre o necessário para a gente guardar dentro de nós uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso. Na Fonte Viva, na boa parte, vem falando a respeito de circunstâncias difíceis que nós vivemos, mas nós temos que lembrar da boa parte. Qual a boa parte? O fogo destrói, mas ele transporta elemento purificador. A pedra é contundente, mas fornece segurança. A ventania açoita, mas ajuda a renovação. Há criaturas negativas em algumas partes, mas extremamente valiosas em outras. Para a gente buscar o lado melhor das coisas, das situações e das pessoas. A gente buscando o lado melhor, fica tudo muito mais fácil. Esse ambiente que nós vivemos não tem, conforme Emmanuel nos indica, imperfeição incompleta. Não tem. Não tem imperfeição incompleta, da mesma forma que não há perfeição integral. Então por que a gente insiste em querer que os nossos irmãos sejam perfeitos, se nós mesmos não somos perfeitos? O grande desafio que Haroldo Dutra Dias vem lembrar não é ficar do lado de Marta ou de Maria. Não significa que Marta esteja absolutamente equivocada e que Maria esteja certa. Maria precisava aprender com Marta, e Marta precisava aprender muito mais com Maria. E essas circunstâncias, e nós vamos ver o que é essencial em nossas vidas, quando Allan Kardec compilou essas obras maravilhosas, ele nos trouxe essa revelação de que a vida continua. O que falece é o corpo. E várias vezes nós voltamos aqui, exatamente nos traz essas informações, que o trabalho é longo, mas precisamos iniciar esse trabalho
desde já, para a gente ver a hora que nós estamos com essas síndromes de dificuldades e afastar de nós. Crescer em espírito e abandonar essas debilidades. O grande desafio, esse trabalho é dentro de nós, mas o grande desafio é ter o coração, eu acho que até passei demais, né? É ter o coração de Maria e as mãos operosas de Marta. Para a gente ver que nós temos muitas dificuldades, mas essas dificuldades são importantes para a gente. Dia virá que nós vamos entender tudo que nós estamos vivenciando. Nós vamos entender o porquê. Mas enquanto a gente está aqui, vamos cumprir o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. Nós somos seguidores de Jesus. Como os irmãos, os cristãos dos primeiros tempos, iam às feras cantando, nós hoje, nós amparamos os nossos irmãos em dificuldade com o nosso melhor, com as nossas mãos operosas, com as nossas melhores mensagens de amor, com as nossas melhores vibrações. E nós, mesmo sofrendo, nós estaremos sempre prontos a ajudar os nossos irmãos, porque nós somos seguidores do Cristo. Nós temos muitas dificuldades, mas os espíritas falham, mas eles alteram as condutas, como os nossos irmãos que nós vimos aqui, e segue no bem. Se estamos Marta, pensemos em Maria. Se estamos em Maria, trabalhemos como Marta. Mas que nós tenhamos olhos para ver que o que importa é a gente buscar sempre o melhor. O melhor para nós, com todo esse arcabouço de informações que nós temos através da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, e que nós bem sabemos, o Pai maravilhoso e bondoso nos permita, e Jesus também, a boa companhia dos nossos amigos espirituais, dos nossos guias, a nos incentivar a permanecer nesse caminho, que é o nosso melhor. Nós estamos na nossa melhor oportunidade, que nós possamos aproveitá-lo. Jesus abençoe a todos nós.